terceiro setor está no ar. Falamos de quem faz a diferença na vida das pessoas, na vida da sociedade. E hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui nos estúdios da Rede Alesp, Carolina Videira, que é fundadora e CEO da Turma do Giló. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Renata. É um prazer estar aqui. O que é a Turma do Giló, que fala sobre inclusão, diversidade, mercado de trabalho, vida escolar, que é simplesmente uma ONG muito interessante e riquíssima. Obrigada, Renata. A Turma do Giló é um negócio social que nasceu em 2015 com o intuito de transformar a visão da sociedade brasileira sobre a inclusão da diversidade. Então, ela é uma ONG que trabalha com escolas e empresas para transformar a sociedade, para aceitar as diferenças das pessoas, tanto na educação quanto na vida corporativa. E por que esse nome? Turma do Giló, eu brinco que é uma analogia, eu sou mineira de Belo Horizonte, mas o giló é um fruto que sofre preconceito na cadeia alimentar. Muitas pessoas falam que não gostam de giló sem nunca terem comido. E aí, como neurocientista, né, eu falo o poder da neurociência e do nosso cérebro em fazer com que a gente tenha preconceitos e pré-julgamentos sobre coisas que nós não conhecemos. Mas o giló, se bem feito, ele é uma delícia, saudável, gostoso. Mas era o apelido do meu primeiro filho, do João Giló, e foi uma maneira de homenageá-lo. E por isso a criação da Turma do Giló? Por isso a criação da Turma do Giló. O João chega para mim, a minha primeira gestação em 2008, e eu descobri quando ele tinha 4 meses de vida que ele era uma pessoa com múltiplas deficiências. Ele nunca andou, nunca falou, nunca foi capaz de fazer nenhuma atividade sem a ajuda de um adulto. E eu escutei que ele não seria capaz de aprender, que ele iria para a escola só para ter amigos, mas como neurocientista que já era, eu tenho, né, a ciência traz a certeza absoluta de que todo o cérebro aprende, a gente só precisa ser capaz de ensiná-los. E aí eu percebi que a gente estava deixando muitas crianças para trás no nosso sistema de educação e resolvi agir para incluir o meu filho e tantos outros que precisam ainda ser incluídos. E a Turma do Giló hoje tem 10 anos. Tem 10 anos. Olha, e já tem frutos, né? Já tem ótimos frutos e já pode ser replicada por aí afora. O que é que nós estamos vendo? Aqui a gente está vendo a primeira escola que a Turma do Giló atendeu em Santana de Parnaíba. Esse era o João, meu filho, foi na formatura dessa escola. Então, a Turma do Giló faz um projeto de 2 anos dentro das escolas, onde a gente transfere todo o conhecimento da neurociência para os professores, para os funcionários da escola, para as famílias e para os alunos. Então, o professor aprende a ensinar de diferentes maneiras, são 48 horas de formação. Depois a gente traz um complemento para as famílias conseguirem aprender sobre os seus direitos, sobre os seus deveres enquanto família, mas a gente também leva educação financeira e empreendedorismo para as famílias mais marginalizadas. E um trabalho com os alunos para eles aprenderem sobre educação cívica, sobre inclusão, sobre diversidade, também sobre os seus direitos e como eles ingressam no mercado de trabalho. E aqui? São os alunos das primeiras escolas que foram no município de Santana de Parnaíba. É uma escola que virou política pública. Eles receberam o projeto e o projeto foi tão bem aceito no município que virou política pública e eles implementaram em todas as escolas da rede. Eu não quero atropelar já atropelando, mas você ano passado recebeu um prêmio da ONU. Eu recebi um prêmio internacional da ONU Mulheres, me reconhecendo na categoria da ODS 10 de redução das desigualdades, mostrando como esse projeto pode, de fato, contribuir para a redução das desigualdades, além da ODS de educação, né? De que forma a Alesp, nós estamos na Casa do Povo, no Parlamento Paulista, de que forma os deputados podem ajudar associações como a sua? Acho que primeiro conhecendo, né? A gente tem diversas organizações do terceiro setor no Brasil. Infelizmente, nem todas elas são tão transparentes e têm um nível de gestão alto. A gente tem mapeado que só 2% delas fazem esse trabalho de transparência e prestação de contas da maneira como deveria ser. Então, eu acredito que o primeiro ponto é conhecer, saber quais são as organizações sérias do terceiro setor que estão trabalhando para combater tantas desigualdades e se unir a elas, porque, sem dúvida, o terceiro setor existe para garantir direitos que o nosso governo não consegue atender sozinho. Então, ir junto é sempre muito mais potente do que ir sozinho. Agora, a gente tem um dado que, inclusive, a gente encontra no site da Turma do Giló, de que a cada 100 alunos com deficiência matriculados no ensino básico, 92 estão na rede pública? 92% deles estão na rede pública, o que mostra também, né, a dificuldade das escolas privadas em receberem esses alunos e não sobrecarregar apenas o sistema
público, então esses alunos deveriam estar matriculados em todas as escolas, em todas as redes, mas a gente tem hoje uma rede pública lotada de alunos com necessidades educativas específicas que precisam de um suporte, porque o sistema de educação traz barreiras. A formação do professor é escassa, a formação de professores em educação especial no nosso país é escassa, precisamos rever essa política pública. A gente tem, acho que 32 mil professores formados em educação especial para o Brasil inteiro. Ou seja, tem poucos profissionais especializados, né? E a gente já vê políticas atuais fomentando novos cursos e novas graduações para professores especiais. E como é que vocês conseguem treinar? Primeiro, é a prefeitura que procura vocês, é um diretor de escola, vocês que vão atrás, são os pais que vêm? São todos esses atores, Possibilidades. todas essas possibilidades. A gente tem diversas diretorias de ensino, diretores de escolas que nos procuram, e aí nós vamos buscar patrocínio na iniciativa privada para apadrinhar aquela escola e fazer a transformação, mas nós também somos parceiros de prefeituras, de secretarias de educação. Hoje a Turma do Giló é parceira da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. A gente atende algumas escolas municipais via pedido das próprias escolas e normalmente os pais nos procuram nos pedindo apoio quando seus direitos estão sendo negados. O desconhecimento é completo de educadores e assistentes em relação a essas questões? De toda a sociedade, Renata. Acho que primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de educação inclusiva. Educação inclusiva são para todos os alunos. A neurociência traz que nenhum cérebro é igual ao outro, que quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, nenhum cérebro é igual, ninguém aprende da mesma maneira, nem da mesma forma, nem no mesmo ritmo. Ou seja, garantir uma educação inclusiva no turno, a gente está garantindo que a individualidade de todos os alunos e o aprendizado efetivo de todos os alunos. Mas nós temos um público eletivo à educação especial, que aí são os alunos com deficiência, são os alunos com altas habilidades e superdotação e os alunos com transtornos globais de desenvolvimento. E parece, hoje, os médicos têm tido um tratamento. Por que se fala tanto do autista? Por que tem tanto autista hoje? Porque melhoraram os exames, estuda-se mais sobre isso e todos os outros problemas neurodivergentes? Excelente pergunta, porque existe um mito que temos mais autistas hoje do que tínhamos no passado. O que nós temos hoje é acesso ao diagnóstico que nós não tínhamos no passado. E a informação. E acesso à informação, né? Então, essas pessoas sempre existiram. A gente tem pesquisas aí, indicadores mundiais que falam que existe uma pessoa para cada 33 nascidas, ela vai estar dentro do espectro, e a gente recentemente teve um censo no Brasil, onde o Hospital das Clínicas fala que no Brasil a gente tem 1 a cada 38 nascidos. 1 a cada 38 nascidos? Sim. Com algum problema? Do espectro autista, que ele é uma pessoa dentro do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Importante a gente lembrar que o espectro ele não é linear, não existe uma pessoa mais graus, né? ou Os menos níveis. Autistas, né? A gente falava em grau antigamente, hoje a gente não fala mais, a gente pensa numa forma circular e que esse espectro pode ser colocado e apresentado de diversas maneiras. Uma pessoa autista não é igual a outra pessoa autista. Aqui na Assembleia, inclusive, eu destaco o trabalho da deputada Andréa Werner, que é mãe de um filho com TEA e que trabalha muito sobre essas questões, fala inclusive que chegou a tirar a filha de escola particular, colocou na escola pública, onde o tratamento era muito melhor, a questão dos educadores. Como é que é treinar essas pessoas? É um desafio que nos traz bastante resultados, porque nenhum professor se torna professor para se sentir uma farsa dentro de sala de aula. Nenhum professor gosta de deixar um aluno para trás. E quando a gente leva para ele as ferramentas para ele modificar a sua maneira de ensinagem, garantindo... Aqui a gente tem uma professora em sala de aula. Aqui é uma professora intérprete que está fazendo tradução em Libras, enquanto o professor regente está dando aula, né? Mas garantindo que aquele aluno surdo, como eu vinha falando, não fique para trás. Então, o professor, ele é sedento, ele é carente dessa formação. Você levar essas ferramentas para ele consegue fazer ali o seu papel, e o que eles nos trazem ao final é que melhorou a qualidade da aula para todos os alunos, não só para os alunos elegíveis à educação especial.
porque o olhar das demais crianças também acabam vivendo, zerando desigualdade, que Exato. isso é muito bom para a vida, que é o que vai ter na vida, né? Exato, a vida é diversa, né? O mercado de trabalho também é diverso. Então a gente precisa ter dentro da escola um ambiente que nos transmita a realidade da sociedade. E em relação à turma do Giló, hoje ela está em quantas escolas? Você sabe dizer pontualmente? Olha, se a gente olhar só para a Secretaria do Estado de São Paulo, a gente está falando de quase 5.000 escolas. Então, a gente faz a formação dos 250 mil professores na rede. Mais as escolas privadas, que a turma do Giló também atende, e as escolas municipais. Então, a gente já passou de 250 mil professores formados e a gente já atendeu quase 5 milhões de pessoas. E como formar pessoas para formar os demais? Como você consegue formar a sua equipe? A nossa equipe, a gente traz todas as metodologias que a gente acredita, né? Da neurociência, o desenho universal de aprendizagem, a educação social, a própria pedagogia. A gente junta todas as ferramentas para fazer uma formação complementar para esse professor que não teve essa formação nos seus ensinos básicos. E aí, então, a gente junta tudo isso e transfere para ele o conhecimento e também a maneira dele ensinar isso para outro professor. Por isso, os 2 anos. O primeiro ano ele recebe o conteúdo e no segundo ano ele vai aprender a replicar esse conteúdo. Assim a gente ganha escala e a gente garante que aquela escola não precisa da nossa ajuda para sempre. A gente entra, São autônomos. a gente desenvolve, a gente replica, ensina a metodologia e eles continuam fazendo o trabalho de forma autônoma. E fisicamente, como que funciona? Vocês vão à escola ou os professores é que vão até a sede da turma do Giló, onde que Nós fica? vamos à escola porque a gente também compreende a dificuldade de horário da própria grade dos professores. Então, isso é feito dentro da escola, dentro do calendário da escola, que a escola oferece para o professor, e a gente está ali vivendo junto com esse professor a realidade dele. Então, Paulo, também cada escola é diferente uma da outra, e a gente entende aquela cultura através de um diagnóstico inicial, e aí a gente desenvolve o projeto com eles para depois sair. Qual que foi a escola piloto? A escola piloto chama-se Benedito Odete, em Santana de Parnaíba, que Aquela foi que nós essas que a gente vimos. viu na imagem, e que todas as vezes eu também ainda cito o Benedito Odete, porque eles continuam E fazendo o você fala trabalho. emocionada. Eu falo, é uma escola que a gente tem um carinho muito grande, que eles acreditaram no projeto piloto e olha só tudo que virou. E, consequentemente, essa escola, porque é boca a boca, né? A mãe que precisa, a mãe que vai atrás, a escola deve ser muito disputada na Não, região, a né? política pública veio exatamente por conta disso. Pessoas pedindo transferência para essa escola, e inclusive de escolas privadas, tirando das escolas privadas e pedindo vaga na escola pública. E aí, naquele momento, o prefeito entendeu que aquilo precisava se tornar uma política pública e levar. Eram 96 escolas no município e todas elas receberam a formação. 10 anos depois da criação da turma do Giló, o propósito é o mesmo? O propósito é o mesmo. A gente ainda precisa existir, infelizmente, mas a gente garante cada vez mais que menos crianças fiquem para trás. E hoje a gente sabe que mesmo com trabalhos de ONGs como as suas, ainda tem muita gente excluída. Muita gente excluída. Elas entram na escola, mas elas não são desenvolvidas, elas não têm o seu direito de aprendizagem garantido. Só acessar a escola não significa que a gente esteja aprendendo na escola. Elas estão presentes, mas não participando. Exato, exato. Elas estão ali dentro, inseridas de alguma maneira, mas não incluídas de fato, não Ocupando um espaço. ocupando um espaço, tendo direito à aprendizagem e se tornarem autônomas e pensarem numa vida pós-escola, né? Porque elas, de novo, elas precisam ingressar no mercado de trabalho. Agora, as primeiras crianças que vocês começaram a educar 10 anos atrás, hoje estão sendo adolescentes, a um passo de uma faculdade, do mercado de trabalho. Como é que... E hoje você também trabalha com esse foco, né? Muitas já estão no mercado de trabalho, porque quando a gente entrou, elas estavam nos anos finais, né? E a gente começa a olhar para o mercado de trabalho enquanto turma do Giló na pandemia, em 2020, que as escolas ficaram fechadas, então a gente não tinha escolas para rodar, e o que a gente começou a perceber foi a dificuldade das empresas durante a pandemia em lidarem com a diversidade dos seus funcionários. Então a gente leva o projeto de educação da turma do Giló
para as empresas, a gente muda ali, faz uma outra unidade de negócio, nasce assim a Todos Juntos, e a gente começa a atender empresas, tanto olhando para a parte de empregabilidade da diversidade, mas também do como conviver com a diversidade que já existe dentro da organização. E um terceiro eixo é desenvolvendo projetos ESG para as companhias, porque somos especialistas em environment, meio ambiente, né, o social, a parte social e também a governança. Em relação a essa questão inclusive tem uma sigla, o PEI, Plano de Educação Inclusiva da turma do Giló. Ele recebe fomento público, recebe verbas públicas. Como é que vocês conseguem sustentar e ampliar? Sim, é bastante diversificada a nossa maneira de captação, a gente não depende só de uma fonte de recurso, mas sim emendas parlamentares, a própria secretaria que nos contrata, que faz licitações, termos de cooperação. A gente recebe dinheiro de pessoas físicas que doam e acreditam no nosso projeto, mas a maior parte do nosso dinheiro hoje vem das iniciativas privadas que contratam projetos da turma do Giló e o lucro disso é depositado dentro do programa do nosso PEI, que é o Programa para a Escola Pública. Vocês também chegam a ser fornecedores de mão de obra? Sim. Vocês têm um banco de dados, banco de pessoas? Banco de dados, banco de currículo dos alunos pelas escolas onde a gente passa, então a gente também consegue fazer essa orientação para o mercado de trabalho, por isso que a gente acompanha esses jovens hoje no mercado de trabalho, e esse banco ele é disponível para qualquer pessoa que queira acessar um banco público de talentos atendidos pela turma do Giló. E esses talentos são procurados? Você falou do ESG, né? Que hoje as grandes corporações têm que ter essa questão voltada à sustentabilidade, ao meio ambiente, ao social. Você consegue ver que muitas empresas apenas contratam pessoas para ocupar o espaço e pertencer ao relatório, ou gente que investe mesmo com propósito? As pessoas que ainda estão querendo só cumprir o relatório ou a lei de cotas são pessoas que não conseguem vivenciar a diversidade com o poder que ela tem, com a riqueza que ela tem, né? Você contrata a diversidade, na realidade, pensando em lucro, pensando em inovação, pensando em soluções de problemas. Porque pessoas que pensam da mesma maneira, elas não conseguem trazer criatividade e solução de problemas do que uma equipe diversa. Então a gente tem que olhar para o poder da diversidade em ver isso, maiores soluções, outras perspectivas, inovação, criatividade e lucro. Então, aqui é o propósito da diversidade, quando a gente enxerga o poder que ela tem. Quando eu estou olhando para a diversidade apenas como uma pauta afirmativa ou por uma política de cotas, eu coloco para dentro e eu cometo o mesmo erro que da escola. Eu coloco, mas eu não desenvolvo. E aí eu não consigo ver nenhum benefício nisso. Agora, quando se fala de inclusão no mercado de trabalho, a gente já falou então dos adolescentes que cresceram, que já estavam no pé do mercado de trabalho. Hoje, como é o mercado de trabalho para pessoas neurodivergentes? A gente não tem... E quais são os problemas neurodivergentes hoje em dia já conhecidos e tratados? Renata, eu acho ótimo e te agradeço por trazer o termo da maneira correta, porque a gente ainda mistura hoje o neurodiversidade, né? E neurodiversidade é todo mundo, é essa diversidade de cérebros que não tem ninguém igual a ninguém. Mas nós tinha ouvido falar em neurodiversidade. Mas nós temos os cérebros neurodivergentes, que são aquelas pessoas que possuem algum laudo e o seu cérebro tem um funcionamento diferente da média, que não é tão média assim quando a gente olha para esses dados. Mas olhando para o mercado de trabalho, eu vou trazer estatísticas americanas, porque nós não temos essa pesquisa feita no Brasil. A gente tem um estudo da Universidade de São Luís de 2023 apontando que hoje a força de trabalho americana, quando a gente olha para o país inteiro, né, um estudo federal, 1 a cada 5 pessoas no mercado de trabalho tem alguma neurodivergência. O que é a neurodivergência? O TEA, o autismo, é classificado como neurodivergência, TDAH, dislexia, descalculia, TOC, TOD e tantos outros transtornos que não são visíveis. Transtorno opositor desafiador. É um traço de personalidade em crianças muito visíveis e que conforme essas crianças vão crescendo, a gente tem aí... a pessoa aprende a mascarar isso de alguma maneira. O próprio autismo, a gente chama de mascaramento, masking, né? Por isso que meninas também são subdiagnosticadas no TEA. A gente tem uma prevalência de meninos, porque as meninas conseguem disfarçar, elas aprendem a colocar essa máscara mais cedo do que os meninos. Não é que
o TEA seja mais prevalente em meninos. Isso é outro mito. A gente tem aqui mulheres sendo subdiagnosticadas. Em relação, vocês estiveram agora, você esteve participando de um grande evento internacional nos Estados Unidos, no Texas. Inclusive, eu estava assistindo uma palestra que você estava fazendo sobre essa questão do que está sendo apresentado lá. E até mesmo as duas jovens que pertencem ao seu time estavam falando do body pumping, que hoje em dia, para pessoas com hiperfoco, eu gostaria que você me corrigisse, mas que já tem algumas técnicas, ou você trabalhar em paralelo com outra pessoa num computador, já tem aplicativo. O que é todo esse entorno? Esse arcabouço de soluções, né? Eu fui para o SXSW, South by Southwest, o evento que acontece todo ano no Texas, que é um evento de inovação e criatividade. E o que eles trazem para a gente todos os anos é o quanto as empresas e as startups estão investindo em soluções para a neurodiversidade, né? Então, pessoas que têm TDAH, por exemplo, elas têm um perfil de hiperfoco. Então, elas conseguem entrar, quando elas vão fazer um projeto, ela consegue resolver aquele projeto em menos tempo do que uma pessoa que não tem o hiperfoco. Mas, quando acaba o hiperfoco dela, então se você leva 3 horas para fazer um projeto, uma pessoa que entra no hiperfoco talvez faça isso em 1h30. Quando ela acaba, a energia mental dela, ela entra num estado de esgotamento. Sim. Só que o líder dessa pessoa, se não compreende isso, vai jogar mais trabalho para ela e começa a dizer só que na hora que essa pessoa não vai conseguir render. E aí, provavelmente, ela vai produzir resultados com equívocos, com erros, com coisas que vão passar. Então, quando a gente começa a olhar para equipamentos de inteligência artificial que ajudam uma pessoa que esteja no hiperfoco, ou que a gente olhe simplesmente um planejamento que é feito olhando para a neurodiversidade dela, essa pessoa vai brilhar ao invés de ser ofuscada e muito provavelmente ser mandada embora por não ser compreendida. Então, o que a gente olha são equipamentos e devices eletrônicos sendo fornecidos em escala para esse tipo de pessoas. Então, assim, a gente precisa conhecer para incluir. E a inteligência artificial tem muito na inclusão? O que você viu nessa feira? Tem muito. O que a gente mais fala hoje é sobre personalização de ensino, de aprendizagem, de personalização do próprio trabalho, das metodologias de trabalho. E a inteligência artificial aqui chega como um grande aliado, porque ela me permite personificar o aprendizado, o conteúdo para você, Renata, que é diferente da Carolina, né? E que funciona de maneira diferente da Carolina. E só que eu consigo dar o mesmo conteúdo para você, com os ajustes, e o mesmo conteúdo para mim. Então, a inteligência artificial está chegando nesse processo de educação inclusiva como com grandes promessas para a gente facilitar o trabalho da liderança, o trabalho do professor, o trabalho da família e trazer cada vez mais autonomia para o neurodivergente. Inclusive, algumas coisas que vocês falaram sobre robôs híbridos, sensores. Os robôs já estão disponíveis em diversos lugares. Hoje existe robô de inclusão para ficar com uma pessoa dentro do hospital, por exemplo. É super interessante você ver isso. Sensores foi uma palestra que a Amy Webb trouxe, ela é uma futurista, e ela fala que já está sendo desenvolvidos sensores para anti-ruídos para serem instalados em cidades e a gente conseguir bloquear aí esse caos sonoro que a gente vive. E ela chama a atenção, que a mesma atenção que a turma do Giló chama para qualquer tipo de tecnologia, é que a gente tem que ter um olhar crítico sobre elas, porque ao mesmo tempo que ela pode trazer um benefício, ela também pode trazer um malefício se ela for usada por pessoas erradas. A IA não é a dona do jogo? Ela não é a dona do jogo, ela tem que estar aqui, o dono do jogo são seres humanos que conseguem controlar e pensar criticamente sobre a IA. As conexões humanas. As conexões humanas. Porque a IA só vai funcionar bem a partir de conexões humanas que nós passarmos a ela. Mas que nós temos que desenvolver elas na gente, porque pensamento crítico, por exemplo, ela é uma habilidade humana que ela é desenvolvida, a gente não nasce com ela, a gente precisa desenvolver. Assim como empatia, assim como conexões interpessoais, são todas habilidades que nós podemos desenvolver. Como é que você vê a questão da IA aqui no Brasil? E a falta de regulação ainda?
a falta de regulação e a falta de como nós usamos a inteligência artificial. E aí que eu acredito que as escolas tenham um papel fundamental. As gerações mais novas precisam mais do Começamos que nunca ser treinadas por elas, né? Com uma lei aqui, aprovada na LESP, que depois se tornou nacional, que foi da ausência das telas nas escolas. Do telefone, né? Do telefone. Mas as telas não foram proibidas. O uso de tablets e computadores, ele ainda é vasto dentro das escolas. A gente tira o celular, que é um primeiro passo importantíssimo, mas nós precisamos letrar os nossos professores e os nossos alunos para o uso de telas e para o que nós consumimos nas telas. E isso se viu também agora nesse evento. Isso você falou muito, acho que a palestra que mais me chama a atenção é da Kesley Kislam, que abre o evento, e ela fala de saúde social. Ela traz a terceira saúde, né? A gente conhece muito a saúde biológica, nossa saúde física, a gente fala muito em saúde mental, e ela traz que a saúde social é a nossa próxima pandemia, que daqui a 3, 4 anos só estaremos falando de saúde social, que tem tudo a ver com a educação inclusiva, Renata, que a saúde social é a qualidade das nossas relações, como a gente convive com quem pensa diferente da gente, como a gente dialoga com pessoas que vêm de realidades diferentes e o quanto honesto nós somos nas nossas relações. Se nós não temos uma qualidade social de ser humano para ser humano, isso leva a estados de solidão, que hoje é a pandemia americana. Os jovens nas universidades, né, relatam o quanto eles se sentem sozinhos, o quanto a gente vê isso nas gerações mais novas, que estão cada vez mais conectadas no ambiente digital e não no ambiente social. Ou seja, a gente vem apontando, as pesquisas vêm apontando que a geração alfa e a geração Z, elas não sabem fazer amigos. E isso implica em diversas coisas. Mas saúde social, eu tenho Instagram, tenho 1 milhão de seguidores, de amigos, tenho WhatsApp, tenho os grupos, mas isso não é saúde social? Não, isso é uma falácia. Aqui, exatamente, parece que você está conectado com uma porção de pessoas, mas você está conectado com uma porção de dedinhos, de likes que são te dados, né? E normalmente quem te segue são pessoas que pensam como você. Então, você também não está ali aberta para pessoas que pensem diferente, para você aprender com outras pessoas. E a pergunta que a gente faz, você está nessa rede digital tão conectado e com tantos amigos, quando foi a última vez que você saiu com essas pessoas? Quando foi a última vez que você teve um encontro de fato só de seres humanos? Sem saúde social equivale a fumar 15 cigarros no dia? 15 cigarros em um dia ou ter obesidade mórbida. As pessoas que têm a sua saúde social desenvolvidas apresentam melhoras tanto na saúde física quanto na saúde mental. Agora, o que é a soberania cognitiva, que também foi apresentado nesse evento? Esse foi o meu termo favorito do SXSW. Ele foi apresentado pela Brené Brown, que é outra estudiosa da mente humana, que ela fala: a soberania cognitiva é a nossa capacidade de ouvir uma notícia, pensar criticamente sobre ela e não deixar com que ela tome conta dos nossos pensamentos, uma vez que ela pode não ser real. O que ela provoca? Que esse universo todo de conexões que a gente tem, que o excesso de informação não significa verdade nas informações. Nós temos muitas informações à disposição da população, mas muitas dessas informações não são verdadeiras, elas são fantasiosas. Ou seja, a gente recebe a informação, mas a gente precisa ter tempo para pensar sobre elas, analisá-las e não deixarem que elas tomem conta da nossa mente. Isso é soberania cognitiva. O tempo acabou, o tempo voou. Qual que é o site da Turma do Giló? turmadogiló.com.br ou turmadogiló.org. Quem quiser ajudar, quem quiser conhecer, consultando o site. É isso. Carolina, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Renata. Adorei estar aqui. Terceiro Setor fica por aqui hoje. Audiência multiplataforma da Rede Alesp. Obrigada. E olha, você nos segue também pelo YouTube. Até mais.